Senhor, Gênesis 37. A palavra do Senhor diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiava ainda mais. Nós vamos lá por 13, versículo 13. Perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Nós vamos lá para o 18. De longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro: vem lá o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. E a palavra do Senhor no 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, e a túnica talá de mangas compridas que trazia, e tomando lançaram na cisterna vazia, sem água. 28. Passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna, e venderam por 20 ciclos de pratas aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Versículo 36. Entre estes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém? Até aqui a igreja pode se assentar. Essa noite eu quero falar um pouco sobre esse jovem chamado José. A palavra do Senhor vai nos relatar sobre esse jovem de 17 anos, onde nós lemos essa palavra. A gente lendo, a gente vai ver uma história bonita, mas o que a gente não vê os pontos sobre a vida de José. José, ele foi um jovem sofrido. Você vai entender o porquê José foi um jovem sofrido. José era um jovem de 17 anos, que ele era órfão de mãe. A palavra vai dizer que a mãe de José, chamada Raquel, ela morreu no seu parto, ali, quando teve o seu último filho, chamado Benjamim, o filho mais novo, aonde o irmão mais novo de José. Ali, a mãe de José, a palavra diz que o parto foi complicado e Raquel, ele morreu. Aí a palavra do Senhor vai dizer que José, ele estava no lar aonde ele não tinha uma mãe, aonde ele tinha os irmãos por parte de pai, e a gente vai ver que ele estava no lar, e aquele lar a gente para meditar na palavra. A palavra
do Senhor vai dizer que ali, no versículo 2, a palavra vai dizer que José ele estava no campo com seus irmãos, e a palavra diz que José ele trazia notícia ao seu pai daquilo que os seus irmãos faziam de errado. E eu paro para meditar nessa palavra. Muitas vezes as pessoas, por causa da sua luta, por causa da sua dificuldade, muitas desculpas, desiste de servir ao Senhor. E a gente vê um jovem que os irmãos eles tinham uma má fama. Mas pastor, como tinha uma má fama? Em Gênesis 35, versículo 22, vai dizer que o irmão de José deitou com sua própria mãe, com a mulher do seu pai, aonde a palavra diz: e aconteceu que habitante de Israel naquela terra foi Rube e se deitou com Bila, concubina do seu pai. Israel soube. Então a gente vai ver um jovem que ele sabia e os irmãos dele faziam algo terrível. Mas o interessante é que José, ele não se corrompeu juntamente com seus irmãos. Ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu porque ele levava ao seu pai e falava aquilo que os seus irmãos faziam de errado. A palavra vai dizer, mas notificava deles a seu pai. Então José ele não se corrompeu. E a palavra do Senhor continua dizendo para mim e para você, que no versículo 3, Gênesis 37, versículo 3, vamos ver que José, ele era o filho amado do seu pai. A gente vai ver no versículo 3, que José, sendo um filho amado do seu pai, o pai até presenteava José. Deixa eu falar para ti nessa noite. José, ele vivia num ambiente onde ele era odiado pelos seus irmãos, porque José não se corrompeu. Então eu quero falar para ti nessa noite: perca a amizade com seus irmãos, mas não se corrompa na presença do Senhor. Afaste de muitos, mas não afaste do Senhor. Porque a gente vê José, a palavra diz que José, ele era amado pelo seu pai. E o seu pai deu para ele uma túnica de presente. Deixa eu falar para ti nessa noite: quem obedece ao Senhor é recompensado por Ele. Quem obedece a Deus, ele é recompensado pelo Pai. Então a gente vai ver esse jovem vivendo no lar. Não muito fácil a situação, mas deixa eu falar, Deus tinha um projeto na vida de José. Mas todo aquele que Deus tem um projeto na vida, todos eles têm um processo. Porque para se cumprir o projeto de Deus, temos que passar pelo processo. E o processo para a vida de José não foi fácil. Aonde a gente vai continuar na palavra do Senhor, Gênesis 37, versículo 4. A gente vai ver José, um jovem, sendo odiado pelos seus irmãos, porque o pai o amava. Olha a situação. Olha a situação. Então as pessoas vão te odiar porque você obedece o Senhor. Você vai ser odiado porque você não se corrompe, porque você é fiel na presença do Senhor. Por isso que eu falei, deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe e olhe a situação. José, um jovem de 17 anos,
que levava a má fama dos seus irmãos ao seu pai. No versículo 3 a gente vê que por causa da obediência, a palavra diz que José era um filho da sua velhice, mas o pai o amava, José. E José foi recompensado, o pai o deu um presente para José. No versículo 4, seus irmãos odiou José, porque José era aquele que era amado pelo seu pai. E a palavra diz no versículo 4, e odiaram-no, já não lhe podia falar pacificamente. Aleluia. Tem pessoas que vai mudar contigo, tem pessoas que vai virar a cara para ti, tem pessoas que vão te odiar de graça. Aleluia. Odiaram José porque ele obedecia o pai. Odiaram José porque José não se corrompeu juntamente com seus irmãos, e ele levava a má fama e falava: pai, meus irmãos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão fazendo isso. E isso não é certo. Mas nós vivemos dias que nós deixamos de ter a presença por causa da amizade. De nada adianta você ter um irmão e sair da presença, se corromper perante o Senhor. Quando Jesus falou para os seus discípulos, falou: olha, e vocês serão odiados por causa do meu nome. Então José, um jovem sofredor, um jovem órfão de mãe, um jovem no lar que ele era odiado pelos seus irmãos, José vivendo num lar aonde eu acredito que José tinha cuidado de si, tinha cuidado do seu irmão mais novo. E a palavra continua falando no versículo 5 ao versículo 10. A palavra vai dizer: e teve José um sonho. E quando José ele sonhou e ele foi contar o seu sonho, o ódio aumentou mais ainda pela vida de José. O ódio, a palavra diz que eles odiavam José mais ainda. Por que eles odiavam José? E a palavra vai dizer no versículo 11: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Os seus irmãos tinham ciúmes dele. Irmão, quem tem chamado, não espere ser amado pelo próximo. Porque quem tem chamado e não se corrompe, ele vai suportar o processo, vai ser odiado, vai ser caluniado, as pessoas vão te perseguir. Isso aí é um processo na sua vida. Isso se chama processo para cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Está doendo, está sofrendo, mas José não foi fácil. E a palavra continua dizendo no versículo 13, quando fala assim no versículo 13, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Aleluia. Vou abrir um parêntese para você nessa noite. Aqui um pai que amava o filho, mas ele não sabia que ele enviava o seu filho e nunca mais o seu filho voltaria. José estava sendo enviado para ir à procura dos irmãos. Mas você vai entender a palavra que tudo isso era propósito de Deus sobre a vida de José. Tudo isso José teve que passar porque era propósito de Deus na vida de José. A palavra vai dizer que ali Jacó, ele envia José. E José ele saiu à procura dos seus irmãos. Mas a palavra vai dizer no versículo 18 que de longe os irmãos de José avistou José. E quando eles avistou José, eles já arrumam algo para tirar a vida de José.
O invejoso, ele mata. A inveja mata. O pior mal é o invejoso. Tem inveja do jovem que não tinha uma mãe. Tem inveja do jovem que ganhou uma túnica. Mas a inveja mata, meu irmão. O invejoso é assim: se ele não te corromper, depois ele quer te matar. A pessoa que não tem caráter, ela quer que você seja mau caráter como ela. Se você não se corromper, ela arma e quer te matar. Esse é o papel do invejoso. E quantos hoje estão como os irmãos de José? Quantos hoje estão corrompidos? Até dentro dos templos, dentro das igrejas, corrompidos, querendo corromper o outro, mas quando não corrompe, ele vira calúnia sobre a sua vida e quer te matar. A palavra vai dizer, leia o versículo 18: de longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha, interessante, do versículo 5 ao versículo 10, José é sonhador. Ele contou um sonho. Só que o invejoso, no versículo 19, vai dizer, e dizia um ao outro: lá vem o sonhador. Olha o tom do invejoso. Olha o tom do invejoso. O invejoso vai mexer onde ele sonhava. Então o invejoso vai mexer em você, ele vai mexer em mim, ele vai mexer na gente. É naquilo que nós sonhamos, que nós temos. A palavra vai dizer: e armaram quando viram de longe. O invejoso, ele arma laço. O invejoso, ele quer destruir a sua vida. Nem todos que bate no seu ombro ou está contigo verdadeiramente é a favor de você. Aqui eram irmãos de José, era da casa de José, estava com José, mas a inveja sobre a vida de José era grande. Era grande. E a palavra continua no versículo 20: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Queria matar o sonho de José, mas ele não entendeu que eles deu foi um empurrão para cumprir na vida de José aquilo que tinha para cumprir. Eles não entenderam. O invejoso, ele não entende isso. Ele não entendeu que aquilo era necessário acontecer na vida de José. Era necessário José passar por aquela situação. Mas pastor, coisa difícil. Agora ser traumado, tirar a vida do irmão, agora vai jogar dentro de uma cisterna. Deixa eu falar para ti, o ministério de José deu início aqui nessa cisterna. Aqui deu início toda a história de José. Agora José não ia ficar só órfão de mãe, mas agora também ia ficar distante do pai que o amava. Agora José também estava se distanciando do pai que o amava. Eu espero que você esteja entendendo nessa noite essa mensagem. Amém. Aleluia. Então tem coisas que acontecem em nossa vida que a gente pensa que é para a morte, mas é para a vida. Glória a Deus. Tem coisas no momento na nossa vida que a gente pensa que é para a morte, mas deixa eu falar, seja fiel como José foi, que no final vai ser vida. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ali armaram contra José. E ali armaram para jogar José dentro daquela cisterna. E a palavra do Senhor vai dizer, no 23: mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram da túnica,
Olha o invejoso mais uma vez. O invejoso foi tirar aquilo que o pai deu. O invejoso foi rasgar aquilo que o pai deu. Então José aqui, mas vamos ver, a palavra vai dizer que primeiro ele falou, lá vem o sonhador, quero ver agora do sonho dele, e agora vai rasgar aquilo que o pai deu. Ele tocou na túnica, ele tocou e ali a palavra vai dizer que ali, tomando o lançalo, José dentro da cisterna. Ele jogou José dentro da cisterna. Mas deixa eu falar, Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha um propósito na vida de José. Algo tinha que acontecer na vida de José. E para cumprir na vida de José, tinha que mexer no cenário da vida dele. Tinha que mover algo para acontecer na vida de José. Então tem coisas nas suas vidas que Deus vai permitir, o próprio Deus vai estar no controle para que aconteça algo na sua vida. Tem coisas que Deus molda para que algo se cumpra na minha e na sua vida. Glória a Deus! A palavra continua dizendo que ali quando José ele foi jogado, no 26 vai dizer, então disseram Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão, esconder o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponha sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passados os mercadores medianitas, os irmãos de José o lançaram e tiraram da cisterna, e venderam por 25 de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Deixa eu te falar algo nessa noite. José estava na cova, dentro daquela cisterna. Ali eles tiram José da cisterna, ali eles vendem José. Deus estava cumprindo na vida de José o seu propósito. Mas como o pastor jogou na cisterna, mas como o pastor agora o homem foi vendido como escravo? Ei, Deus estava conduzindo José para onde era necessário conduzir. Deus estava levando José para onde era necessário se cumprir na vida de José. Quem tem chamado, deixa eu falar para ti, quem tem chamado não fica no conforto. Mas pastor, por quê? Porque Deus tirou José da casa dele e foi para a cisterna. Da cisterna Deus tirou, permitiu sair da cisterna e foi vendido para o Egito. Agora eu quero falar para ti. Quando chega no Egito, José é vendido novamente. No versículo 36, para você entender, José foi vendido para a casa de Potifar. Quem era Potifar? Potifar já estava perto de Faraó. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito de Deus. O propósito de Deus na minha e na sua vida é passo a passo. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é passo a passo. Deus ele não acelera, ele não passa na frente, não. Ele faz tudo no seu tempo determinado. Porque José ele foi vendido, agora ele foi vendido para Potifar. E ali estava José. No 39, leia para você ver o que aconteceu. Ali estava José. No 39, e a palavra diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. E aqui me chama a atenção no versículo 2: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Mas como assim o homem não entende isso? Como serve com José? José foi jogado na cisterna, José foi rasgado a túnica, José ele foi zombado pelos irmãos, José foi vendido aqui pela segunda vez. Agora José está dentro da casa de Potifar.
e Deus é com José. Deixa eu te falar, isso que você está passando é um processo. Acredito, o Senhor está contigo nesse processo. E a palavra do Senhor vai dizer aqui no 39, que agora José está tudo bom na casa de Potifar. José está na casa de Potifar. José já está como mordomo daquela casa. Deixa eu dizer, Deus não deixa aquele que é chamado na mordomia. Escuta, ele não estaciona. José mais uma vez está na casa de Potifar como mordomo. Mais uma vez tem uma situação na casa de Potifar, onde aquela mulher ela tenta José. E José, a palavra vai dizer que ela tentou José, e José mais uma vez fugiu. E quando José fugiu, foi caluniado mais uma vez. Meu Deus, mas Deus não está com José. Mas como que Deus é esse que está permitindo tanto sofrimento? Que Deus é esse que me deixa sofrer tanto? Eu sou crente, eu sou cristão, eu estou na igreja, mas que Deus é esse que me permite sofrer tanto? Mas José como escravo, a palavra diz que Deus é com José. Agora José de mordomo, sabe para onde José vai? Agora José vai para a cadeia. Uai, mas como assim? Olha o processo da vida de José. Olha como foi o processo da vida de José. Agora José é caluniado pela mulher, e o seu senhor joga José dentro da cadeia. E quando chega dentro da cadeia, a palavra do Senhor vai dizer assim: e Deus é com José. E Deus é com José. Então Deus não abandonou José nem de dentro da casa de Jacó, até dentro da cisterna, até ser vendido, até dentro da casa de Potifar sendo mordomo, e agora ele está novamente dentro do cárcere. E a palavra diz: e Deus é com José. É Deus. Deus está contigo, meu irmão. Amém. Essa luta não é maior que o Deus que nós servimos, não. Essa luta não é maior que o Deus que nós servimos, não. Ele continua sendo Deus que diz assim: e Deus estava com José. E dentro do cárcere, José tomou conta daquele cárcere e tudo, porque Deus era com José. E a palavra diz que ali dentro daquele cárcere, a palavra do Senhor vai dizer que ele havia dois homens que saíram da casa de Faraó e estavam dentro daquele cárcere juntamente com José. E a palavra diz que aqueles dois homens, o copeiro e o padeiro, eles teve um sonho. Mas aquele Deus que era com José, ele interpretava sonhos. Então aquele sonhador que começou falando que ele teve um sonho, em Gênesis 37, versículos 5 ao 10, aquele sonhador, dentro do presídio, dentro do cárcere, ele interpreta o sonho daqueles dois homens. Mas só que a palavra diz que um morreu, cumpriu, e o outro foi solto. E José falou: lembra de mim. Lembra de mim. A palavra diz que passou 2 anos José no cárcere. Mas um dia Deus, lindo Jesus, a palavra fala que Faraó teve um sonho. Aí onde José entra em jogo. José entra em jogo. Quem estava? Aquele que Deus estava com ele, que revelava o sonho, estava no cárcere. E aquele ali fala: Senhor, outrora eu lembro. Deus, ei, o que Deus prometeu não está esquecido sobre a sua vida. José estava no cárcere depois de 2 anos. Lembraram de José dentro do cárcere. Então Deus não esquece das promessas que Ele tem na minha e na sua vida.
O que Deus promete, Deus cumpre, porque ali foi lembrado José lá dentro do cárcere, porque fala a palavra, e Deus era com José. E ali chamaram José. E José já não ia mais para Potifar empregar, ele já ia para aquele que era do Egito, era a cabeça do Egito. Ele já estava indo, era para Faraó, ele não estava indo mais para Potifar, ele já estava indo, era para a casa de Faraó. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor vai dizer que ali ele interpretou aquele sonho. Deus, ele permitiu ele dar intérprete àquele sonho a Faraó. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite, que aquele que começou o seu ministério dentro da cisterna, aquele que foi odiado pelos seus irmãos, aquele que era órfão de mãe, aquele que foi para distante do seu pai, aquele que foi vendido e revendido, aquele que foi caluniado pela mulher, aquele que foi jogado dentro do cárcere, aquele que estava na casa de Potifar como mordomo, agora ele ia sair dali como governador de todo o Egito. Agora ele estava saindo dali, não como um mordomo, mas Faraó colocou ele ali e colocou ele acima. Olha, tudo que for fazer tem que passar por José. Tudo que for fazer tem que passar por José. Olha o processo da vida de José. José ele foi colocado numa posição aonde tudo era através de José, e nada era feito se não passasse por José. E o interessante é que no Gênesis 45, versículo vai dizer: assim não foste vós que me enviastes para cá, sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Então José, ele estava falando para os seus irmãos: olha, não foi vocês que me trouxeram para cá, foi o Deus que me trouxe, foi Ele que permitiu tudo isso para mim chegar aqui. E José, a palavra do Senhor vai dizer, para que os seus irmãos não viessem morrer, foi José que sustentou, para que os seus irmãos caluniadores, aqueles que odiavam, foi José no fim dos dias que sustentou toda a casa do seu pai. Deixa eu falar para você o segredo nessa noite. Deixa eu falar para você nessa noite. Apenas seja fiel ao Senhor. Deixa caluniar, deixa levantar, porque a palavra diz que José, em momento nenhum, ele apontou os seus irmãos. Em momento nenhum ele jogou na cara dos seus irmãos, porque José entendeu o processo e aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele, ele sustentou todo o seu povo. Sabe por quê? O inimigo tenta contra a vida daquele que Deus tem proposto na vida dele, porque o inimigo sabe que há um grande resultado no final. Ele sabe, ele sabe o que ele sabe. Então eu quero te dizer nessa noite: não desista por causa dos levantes, não desista por causa da calúnia, porque José ele venceu tudo. José ele venceu tudo. Mas José não devolveu a mesma moeda para os seus irmãos. Pelo contrário, ele amou, ele abraçou, ele serviu e ele abriu a porta para os seus irmãos. Ele não deixou se corromper no começo. Os irmãos chamavam fama, ele não deixou se corromper. Mas os irmãos viram no final que José tinha caráter e José era homem de Deus. Eu acredito, abri um parênteses, eu acredito
que eles entenderam o porquê o pai o amava mais do que amava eles, porque eles devem ter entendido, abrindo um parênteses aqui para mim e para você, eles devem ter visto a essência, quem era José, que José em momento nenhum tocou na ferida deles, mas amou e recebeu os seus irmãos. Então nessa noite a mensagem foi essa: Deus tem um propósito na minha e na sua vida, mas todo propósito tem um processo. Para se cumprir o propósito, suporta o processo na presença do Senhor, que tudo vai bem na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço por essa